trabalhando para sofrer com a CLT. Esse é o resumo das experiências que eu tive com a minha carteira de trabalho registrada. E é claro que elas não foram tão boas assim, me trouxeram aí bastante frustração e situações que realmente eu vou estar retratando aí por durante esse conteúdo. E é claro que eu faço votos que você esteja muito bem no seu trabalho e que esteja ganhando o suficiente para conseguir oferecer aí conforto e comodidade para sua família. Bom, a primeira coisa é que quando você decide, né, trabalhar aí, quando você realmente entende que você está precisando, você quer dar o seu melhor, mas também deseja receber em troca algo a mais. Isso porque ninguém está brincando ao enfrentar aí um trabalho, um emprego, né? As pessoas trabalham, né, porque elas precisam desse resultado que é chamado de salário, né? Então, a maior parte das pessoas trabalham por isso, né? Ah, não, mas eu não trabalho por isso. Então tá bom, faça realmente aí uma doação, né, uma boa ação do seu salário. Bom, mas para aquelas pessoas que realmente trabalham porque precisam desse resultado, né, para que elas consigam manter aí um padrão de vida, né, por mais simples que na maior parte das vezes seja, existe um custo e daí então trabalhar por isso é algo que traz uma satisfação porque faz com que você consiga arcar com as suas despesas, ter as suas responsabilidades. Mas ao mesmo tempo, lá no íntimo, eu sei que não é fácil porque você não enxergar uma possibilidade, uma perspectiva de crescimento, uma promoção no seu trabalho, né? Bom, mas enfim, eu comecei realmente a trabalhar muito cedo e me recordo que nessas primeiras atividades que eu tive de trabalho, eu me recordo que eu sempre tinha assim o desejo de ser o quanto melhor na minha atividade, né? Na atividade a qual eu estava, para que eu conseguisse ganhar mais. Eu sempre tive o sonho, o desejo realmente de ter uma vida diferente da vida que eu tinha, né? Uma vida simples, né? Uma vida muito humilde. Então, eu enxergava essa possibilidade de ter mais. E ter mais para quê? Para que pudesse aproveitar a vida com mais opções, né? Para que você pudesse optar aí por algumas coisas que fazem bem, né? Como, por exemplo, para quem gosta de viajar, para quem gosta de poder aí andar num carro bom, né? Eu gosto de carro. Para quem, na verdade, deseja ter uma casa própria, eu acho que é necessário e eu queria realmente poder alcançar aí esses sonhos, esses desejos. Eu sei que para algumas pessoas isso não é nenhum sonho, porque elas vão ter aí de forma ou de outra, não precisam nem se preocupar, né? Porque a família realmente tem uma estrutura financeira, mas no meu caso não, e daí então eu tinha esses sonhos, esses desejos, né, de poder aí conseguir essas coisas, né? E assim, isso tudo parecia tão distante para mim, mas ao mesmo tempo eu sentia que era realmente possível, né? Porque se alguém faz, você também pode fazer, né? Pode demorar um pouco, mas você também pode fazer. Bom, então nessa primeira atividade de trabalho eu lembro que eu me dedicava bastante, assim, trabalhava mais do que os outros, ficava até mais tarde no trabalho, queria aprender e conseguia aprender. Mas eu entrei ganhando, assim, na época, era uma quantia bem pequena por semana, dava, para que vocês entendam, dava para o que eu recebia na semana, eu conseguia comer 3 sardinhas fritas, né? Tinha um barzinho assim em frente de onde eu trabalhava.
e eu conseguia, na semana, né, eu conseguia então comer durante a semana 3 sardinhas e um doce, né, de amendoim e um guaraná de garrafa. Então, eu tinha, na verdade, com o retorno desse trabalho, eu tinha esse benefício aí, tá? Era o que eu conseguia realmente fazer, né? Independente de ter uma vida simples, né? Meu pai e minha mãe, a princípio, não queriam de forma alguma que a gente participasse, né? Que o filho participasse com nenhuma importância, né? Então, era para que entendesse, né, a função real do dinheiro, né? Então, começasse a consumir aquilo que achasse que era conveniente. E o que era conveniente para mim era realmente isso, né? Era as 3 sardinhas, né? Então, se eu comesse 2 num dia, no outro dia eu só tinha direito a mais uma e daí acabou, porque senão eu tinha que abrir mão do doce, né? E do refrigerante de garrafa. Mas, a partir do momento que eu aprendi aí esse ofício, né? Eu tive uma dificuldade tremenda já nesse meu primeiro trabalho de conseguir. Eu fazia o que o oficial fazia, mas eu não recebia o que o oficial recebia. Então, isso já era uma coisa que começou a me machucar já na primeira atividade, no primeiro emprego, né? Olha só, me esforcei, aprendi, estava fazendo realmente aquilo que profissionais estavam fazendo, tá bom, podia não ser com tanta velocidade, mas ninguém queria, na verdade, me pagar a mais, porque era como se eu tivesse recebido a melhor oportunidade do mundo, né? Tá bom, de fato foi uma oportunidade. Só que oportunidade maior é para quem realmente é dono, né, do negócio e acaba, ao invés de pagar aí sequer meio salário, pagando lá uma mixaria por durante um monte de tempo, né? E assim, tendo uma dificuldade tremenda em entender que se a pessoa está praticando a mesma atividade que um profissional, nada mais justo do que você nem esperar que a pessoa te cobre, que você realmente ofereça, mas nada disso. Eu tive que, na verdade, brigar muito para conseguir aí um pouquinho a mais, não chegou nem a metade do salário do oficial. Então, essa primeira atividade, ela me deixou feliz porque eu aprendi um ofício, eu tive a oportunidade de aprender, né? Sei lá se é a oportunidade ou se é a necessidade da empresa. A necessidade da empresa junto com a sua capacidade e responsabilidade que fizeram com que você tivesse aí essa oportunidade. Bom, mas o fato é que realmente já aconteceu isso, eu tenho como uma injustiça, assim, até hoje eu fico pensando, né, como que pode, né, ser dessa forma. E não foi só uma vez dessa forma. Foi várias, né, vezes que aconteceram isso aí. Né? Não só nessa empresa, né, porque depois eu acabei com o tempo me desligando e indo para outras atividades, mas em outras empresas também aconteceram, deu me destacar e muitas vezes não conseguir aí realmente ganhar um pouco mais. E daí então você trabalha 2, 3, 4, sei lá, 5 anos numa empresa, você não consegue sequer um aumento, você não consegue sequer um reajuste, uma promoção, você não vê uma perspectiva de ter um cargo melhor, uma atividade melhor, e o tempo está passando. Ah, mas eu vou trabalhar aqui, vou me aposentar e depois eu vou ver o que eu faço. Pô, quando a gente fala de se aposentar no Brasil, a gente já não está aí muitas vezes com a saúde mais perfeita e a aposentadoria é muito pequena, a gente acaba não conseguindo sequer ter uma vida confortável depois de um monte de tempo trabalhando. Então, levando isso em consideração também, eu nunca entendi bem ao certo se isso era algo satisfatório para mim, né? A questão da aposentadoria, com pouco. Então, eu sempre
tive um olhar ali fixo para realmente ganhar mais, para ter mais, né? E, enfim, eu só tive realmente decepções, né, com relação a essa questão dos ganhos, né? Na contratação das empresas onde eu passei, na teoria era maravilhoso. Você, aqui com a gente, você vai crescer, tá? Não vai crescer nada. Se você tiver realmente já passado aí dessa fase de crescimento, né? Se você já tiver aí mais de 18, 19 anos, provavelmente você não vai crescer muito não, né? Pode ter certeza. E você só vai crescer também na estatura, se tiver que crescer, porque no trabalho em si é difícil demais. Como que pode, né? Quando aparece uma oportunidade, né, uma promoção de trabalho, é uma para 100 pessoas. Daí então fica para a próxima, né? E aí, se for ainda meio burrinho, né? Aí vai ficar para a próxima, para a próxima, para a próxima. Se não souber, é difícil. Se não souber, na verdade, nos testes, o que realmente algumas pessoas que são responsáveis gostam, você pode ter um resultado satisfatório, mas você não vai realmente conseguir. Então, tudo isso foi contribuindo para que eu ficasse cada vez mais cansado e desistisse disso de vez, né? Sem contar a questão do trabalho onde você passa do horário e aí você não recebe hora, né? Em alguns desses lugares eu passei e não tinha hora extra, era o banco de horas. O banco de horas que só era, na verdade, liberado quando era conveniente para a empresa. E eu ficava muito chateado com isso. Porque se fosse um trabalho ao céu assim aberto, né, não fosse um lugar coberto, você só ia receber essas horas quando realmente estivesse chovendo. Mas peraí, mas quando você na verdade ofereceu as horas, quando você fez as horas, não estava chovendo. E aí você não pode escolher um dia, por exemplo, para levar o seu filho no médico ou para dar um passeio com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Você não pode porque você tem que esperar aí a boa vontade da empresa, sendo que na hora de você fazer aí não existe realmente opção. Ou você faz ou você vai acabar sendo desligado ou desligado. Bom, essa é uma outra situação também que me deixava muito triste. Fora a questão que você não tem realmente direito a nada, né? Porque muitas vezes você trabalha num ambiente onde você não tem nem um pouco de saúde nesse ambiente, de conforto, de comodidade, você não tem uma água boa, você não tem um banheiro limpo. Você não tem pessoas fiscalizando a conduta das outras pessoas que trabalham com você. Você trabalha num setor totalmente machucado e doentio, onde você acaba não tendo prazer e satisfação, e isso é muito ruim, no sentido de poder encarar aí o seu dia a dia de uma forma muito negativa, né? Isso faz com que a saúde da gente acabe indo embora. Daí você fica exposto, às vezes, ao sol, exposto à poeira. Você não tem aí os equipamentos de proteção, muitas vezes. Você tem que ter contato com alguns produtos que fazem mal e muitas vezes você não tem sequer aí tempo para utilizar esses EPIs aí. Você precisa produzir, né? Então, eu vejo que muito na teoria é muito bacana, é muito bonito, mas na prática é totalmente diferente. E eu trabalhei em empresas pequenas e também em empresas médias e algumas grandes, tá? Passei por algumas empresas aí. E eu via que, independente de mudar de trabalho, independente de ganhar mais aí, de ter um salário um pouco melhor, algum benefício, eu sempre estava ficando mais distante dos meus sonhos, dos meus desejos, porque
trabalhava muito e ganhava pouco. E o fato é que quem infelizmente trabalha com as mãos, né, muitas vezes, toda regra tem exceção. Mas o fato é que na maior parte das vezes essas pessoas acabam não tendo muito valor, né? Eu sei que hoje está mudando um pouco a realidade, está faltando mão de obra e quando se falta um recurso, né, acaba-se melhorando aí, né, o valor, né, o preço desse recurso aí, né? Então, assim hoje está acontecendo com a mão de obra em algumas atividades profissionais, né? Espero que seja a sua aí, que você realmente consiga remanejar essa situação. Mas uma outra situação que me deixava desconfortável era o fato de que existia toda uma burocracia com relação a receber a sua hora extra, né? No sentido de ter aí um banco de horas a maior parte das vezes. Mas os descontos, eles eram efetivos, né? Os descontos, você atrasou, bateu o ponto atrasado, o desconto vinha em folha e daí então era naquela hora, né? Não tinha como ficar inventando historinhas, não. Bom, uma outra coisa também que me deixava chateado muitas vezes era que as pessoas misturavam aí situação pessoal com situação profissional. Então, para que realmente falar de um ambiente profissional, sendo que as pessoas não têm uma conduta? As pessoas a qual eu tive na verdade contato, muitas delas, né? Elas não têm uma conduta profissional, então, quer dizer, como que vai realmente fazer para que você consiga estar motivado, inspirado para trabalhar? A pessoa conhece algumas coisas da sua vida e já começa a fazer aí brincadeiras, colocando apelido, né? E às vezes você não está afim disso, você fala alguma coisa para alguém acreditando que a pessoa é uma pessoa séria, daqui a pouco você vê, a pessoa está lá fazendo um monte de piada e contando para todo mundo e acaba, de certa forma, desrespeitando aí a sua moral muitas vezes, né? A sua integridade física e mental, né? E tudo isso é muito ruim, né? O fato também de você reivindicar algum direito, pedir alguma coisa, né, para que algum assunto seja resolvido, e a maior parte dos colegas de trabalho não, na verdade, só aceitarem quando você comenta, achando que isso não vai dar em nada, mas na hora que você realmente convida e fala, ó, vamos lá para cima, vamos, aí ninguém vai. Aí você acaba realmente ficando sozinho ou sozinha e acaba não resolvendo absolutamente nada. Então, esses fatos, essas situações aí, elas machucavam demais. Também o fato de estar preso, presa, né? Isso também era algo realmente muito complicado, porque imagine que a todo momento você tivesse algo para resolver, né? Você precisaria ter um atestado, né? E não, eu sei realmente que você tem um compromisso quando você está trabalhando, mas existem algumas coisas que são, assim, meio que inconveniente, né? Porque imagine você que muitas vezes você precisa resolver alguma coisa e você vai ter uma dificuldade em conseguir aí um atestado, né? Ah, mas a empresa exige que realmente seja feito dessa forma, né? E daí, então, você vai em hospitais públicos, né? Porque você não ganha tão bem, não tem direito a uma saúde privada aí, né? Particular. E chega lá no hospital, você ou vai levar alguém da família, ou vai você, e chega lá, você explica a situação, fala que precisa de um atestado. Muitas vezes a pessoa te olha assim com um olhar discriminatório, como se você, na verdade, não tivesse nada e só quisesse o atestado. Olha como que é engraçado, né? Você está indo para tentar cuidar da sua saúde e depois acaba ficando com a sua honra, com a sua moral
né, manchada aí, porque te olham realmente de forma, né, estranha, porque você está realmente pedindo um atestado. Mas é necessário que você peça o atestado porque você precisa apresentar isso na empresa. Se você não apresenta, tem advertência, tem um monte de coisa. Enfim, é uma chatice sem tamanho. E por esse motivo, né, e outros, como também o fato de, você estudando, trabalhando certinho aqui com a gente, você vai ter prioridade quando aparecer uma vaga. Vai ter prioridade nada. Vai ter prioridade nada. É um ou outro que acaba realmente tendo aí algum benefício dentro da empresa. A maior parte das pessoas não tem. Não tem. Não adianta. Você vai falar que vai ter oportunidade para 1000 funcionários? Vai ter a oportunidade, mas não dentro da empresa. Vai ter a oportunidade fora da empresa. Porque se você for parar para pensar, esses cargos que são superiores ao seu, vamos dizer, tem 1000 funcionários e tem 50 cargos, 100 cargos que estão acima de você, como que você realmente vai como que você vai receber aí uma oferta? Quando que você vai receber essa oferta, né? Ah, mas ao tempo todo tem pessoas sendo desligadas da empresa e, enfim, a empresa, quando ela já quer alguém realmente, na maior parte das vezes, alguém para um determinado cargo, ela já abre processo seletivo para pessoas que tenham habilidade. Apareceu, é essa pessoa que vai entrar, né? Depois desses processos todos, aí então não encontrou, aí acaba realmente oferecendo para os internos aí um treinamento, algo assim, quando não tem solução, né? Porque precisa realmente preencher ali a vaga, a ocupação. Então, tudo isso, na verdade, e mais algumas coisas, me fizeram desistir realmente dessa vida. Eu, assim, só de pensar nisso, eu acabo realmente me sentindo até mal. E graças a Deus eu consegui realmente encontrar um caminho na internet, um caminho que hoje faz com que eu tenha uma perspectiva, com que eu consiga novamente sonhar, acreditar nos meus sonhos, porque existem alguns resultados, e por menor que esses resultados são, eles são muito maiores do que os resultados que eu tinha antes trabalhando com a carteira de trabalho assinada. Então, dentro desse contexto, eu quero dizer para você que não desanime, não. Pode ter certeza que às vezes as coisas estão dando errada para que você realmente chegue no seu limite e consiga partir aí para um outro nível, né? Consiga realmente se promover. Porque quando você não consegue promoção em lugar nenhum, você precisa encontrar uma forma de se promover, se esse é o real desejo. Então, espero do fundo do meu coração que esse vídeo, esse conteúdo tenha te auxiliado para que você consiga sim se promover e busque situações que vão fazer com que você consiga alcançar os seus sonhos e os seus desejos o quanto mais rápido. E é claro, fiquem com Deus, não se esqueça de compartilhar aí esses vídeos, deixe o seu comentário e, é claro, se inscreva aí no canal. Um abraço e fui!